Pessoal, e o Flamengo que hoje vai enfrentar o time do Internacional, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e a Renata Fã já está com medo do Mengão. Tem novidade aí no time do Flamengo, tem também a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional, tem a Renata Fã morrendo de medo de enfrentar o Malvadão e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Flamengo, dessa preparação? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E se você também quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, sendo os primeiros a ser notificado, e assim que sair vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu quero continuar chamando de cidade maravilhosa às 9h30 da noite hoje. Porque 7 horas, 19 horas, o encontro do Flamengo pressionado contra o Inter, que perdeu em casa pro Furacão, os dois precisando do resultado. Thiago Carvalho. Nem dormi bem essa noite, acordei umas 3 vezes, não sei porquê. Flamengo pode esperar um pouquinho mais, faz terapia até o final de semana, não custa nada. Tô preocupada, hein? Bom dia pra você. Rio 40 graus, cidade maravilhosa. Bom dia, Renata. Bom dia, Cicinho, Edu, Ronaldão. Olha, Renata, não sei se te conforta, mas o Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas. Não é algo tão normal para esse Flamengo recente. Aqui no Rio de Janeiro há um clima até de cobrança do torcedor, querendo uma resposta desse Flamengo. Então, não sei se te conforta, mas o Flamengo não vem na melhor fase dele aí nesses últimos anos. Mas até por isso, precisa responder o torcedor, expectativa de casa cheia, mais de 48 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, essa é a última parcial, já atualizada, para um Flamengo que tem apenas 2 desfalques para logo mais. O Saúl ainda se recupera daquela lesão no calcanhar, passou por cirurgia na Espanha, está fazendo tratamento aqui no Brasil, mas não tem condições de jogo ainda. E o Jorginho, que foi expulso contra o São Paulo no jogo de estreia do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro lá no Morumbi, então hoje vai cumprir suspensão, não pode vir a campo. Agora, por outro lado, o torcedor do Flamengo está ansioso para reassistir ao Paquetá jogando no Maracanã. É claro, Paquetá estreou contra o Corinthians, não foi a estreia dos sonhos, perdeu aquele gol ali já nos minutos finais da partida, que naquele momento daria um empate para o Flamengo, podendo jogar, quem sabe, umas penalidades, mas o torcedor do Flamengo está ansioso para rever o Paquetá aqui, ó, no Maracanã. E o Paquetá já falou que no Flamengo está se sentindo em casa, que foi uma escolha dele voltar ao clube, que não quis ir jogar no Chelsea para poder voltar ao Flamengo. Logo mais, ele deve ter alguns minutos contra o Internacional, jogando aqui ao lado do torcedor, mas não deve começar no time titular. Não sei se isso também te conforta, Renata, mas o Paquetá começa no banco de reservas. Do outro lado, o Internacional, que também perdeu na estreia, 1-0 para o Atlético Paranaense lá no Beira-Rio, precisa dar uma resposta para começar a caminhar melhor nesse Campeonato Brasileiro, quem sabe conseguir os primeiros ou o primeiro ponto jogando aqui no Rio de Janeiro. Tem mudanças na equipe, mudanças na zaga, mas esses detalhes a gente preparou uma reportagem contando quem são e quais são as escalações dos times para logo mais. 3 derrotas consecutivas, um vice-campeonato e uma estreia ruim no Campeonato Brasileiro. Um roteiro que o torcedor do Flamengo não está acostumado a viver em um passado recente, mas que nesse momento é real. O Flamengo não está jogando mal. Eu não consigo dizer, por exemplo, que a derrota para o São Paulo tenha sido justa, não consigo dizer, por exemplo, que o resultado hoje tenha do primeiro tempo, né? Depois do segundo tempo, o contexto todo levou ao que levou. Que o resultado do primeiro tempo tenha sido justo. Um misto de sentimentos. Um time multicampeão, depois de uma temporada histórica, fazendo o primeiro jogo em casa, pelo Campeonato Nacional. Logo mais, o Flamengo recebe o Internacional aqui no Maracanã e pode ter o reencontro da nação com um velho conhecido. Todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa, e obviamente pelo momento que o clube vive, financeiramente também, então isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Paquetá fez a estreia em Brasília domingo. Nos minutos que esteve em campo contra o Corinthians, chegou a desperdiçar a chance do empate, mas espera viver momentos melhores daqui para frente. Hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo. Hoje o meia começa no banco de reservas. O Flamengo deve ir a campo com Rossi, Emerson Royal, Vitão ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas.
Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, Plata, Cebolinha ou Arrascaeta e Pedro. Do outro lado, o Internacional, apesar de classificado para as quartas do Gauchão, também começou o Brasileirão com derrota, por 1-0 para o Atlético Paranaense no Beira-Rio. É difícil falar isso. Esto é jogo a jogo, tem muita variante mentales no campeonato. Eu isso não posso falar. A boa notícia para o técnico uruguaio é ter todo o elenco à disposição hoje, apesar de algumas dúvidas sobre o time titular. Na zaga, Félix Torres e Vitor Gabriel disputam a posição ao lado de Mercado. No ataque pode ter estreia. Depois de desembarcar em Porto Alegre na segunda-feira, Alejandro está relacionado. Acho que com o treinador. Eu venho de começo de pré-temporada lá no CSKA, então acredito que com o tempo aí eu vou estar adaptado o mais rápido possível bem. Mas a tendência é que o novo camisa 9 comece no banco de reservas. A provável escalação colorada tem Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabé, Ronaldo e Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro, com Borré no ataque. A expectativa é de casa cheia. A bola rola às 7. E aí, pessoal, vocês acham que o Flamengo hoje dá uma resposta aí vencendo de goleada esse time do Internacional? Vocês acham que hoje é o dia do Flamengo vencer e convencer? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. 7 da noite, Flamengo e Inter buscam os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Eita! Aquele chazinho já esperto tá aqui. Não é medo, gente. Medo no futebol, se você tiver medo, é melhor nem ir. Mas é que você entende qual é o adversário que ali está, a condição de necessidade dos dois lados e principalmente de quem joga em casa. O Paquetá falou que não dormiu, que ele perdeu aquele gol contra o Corinthians e isso ficou na cabeça. Não, Paquetá, espera mais um pouco. Dá um tempo. Você vai melhorar. Não vai reagir hoje. Edu Dracena. Claro que o Flamengo, sempre que joga no Maracanã com seu torcedor, é favorito, é o melhor elenco do Brasil. Mas o que fazer para neutralizar esse Flamengo na casa dele, pensando pelo lado colorado? Renata, tirar o Flamengo da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É eles ficarem com a bola. Porque o Flamengo gosta de ficar com a bola, cadenciar, tocar muito bem. Agora, se o Inter tentar marcar lá em cima, como o São Paulo fez, o Corinthians fez também, e o próprio Fluminense, eu acho que ele tem uma chance sim, porque a gente já mostrou que o Flamengo não tá tudo isso esse ano. Tá tendo dificuldades, o time ainda não se engrenou. Agora, se o Inter entrar lá com medo, ficando lá atrás, aí é tudo que o Flamengo quer. Então, entrar com coragem, marcar em cima e tirar o Flamengo da zona de conforto. Se o Inter conseguisse ter a mesmíssima postura do Grenal, que jogou como time europeu, dominante, e quando tomou gols, foi lá e fez. Se fizer isso hoje, quem sabe, né? Quem sabe, né, Cicinho? Renata, pra falar a verdade, esse é o tipo de jogo que o jogador gosta de jogar, principalmente da equipe adversária contra os melhores. Porque a responsabilidade é menor. Então, a grande responsabilidade hoje de ganhar é do Flamengo, frente à sua torcida. O Inter vai entrar em campo sem responsabilidade, porque perder pro Flamengo hoje, com o elenco que tem, é normal. Então, assim, quando você joga sem essa responsabilidade então também, as coisas podem acontecer naturalmente. É o que o Edu falou, só que não pode confundir não ter responsabilidade com irresponsabilidade. Então tem que jogar sério, não pode ter medo, realmente implantar a maneira de jogar. O Flamengo é um time que não pode ter espaço. Se você tem espaço, são jogadores que desequilibram a qualquer momento. Mas quando você marca em cima, eles se sentem incomodados e não conseguem realizar a jogada. E isso pode ser um ponto positivo para o Inter surpreender hoje no Maracanã. Ai, como eu queria que Carboneiro e Borré estivessem no auge nessa noite. Alan Patrick solto, distribuindo o jogo colorado. Os volantes muito bem, Ronaldo e Paulinho. A zaga tanto faz. Bernabé de um lado, Bruno Gomes de outro. Félix Torres titular tem que ser, não é? Félix Torres titular. E aí, Ronaldão? Não, eu tô... qual seria o segredo, você que venceu o Flamengo agora no final de semana? Muito bem, amassamos. Quais são as dicas? A dica é o seguinte, é vocês pararem com essa coisa de ficar iludindo a Renata.
Vocês têm que parar com isso aí. Se o Corinthians ganhou, vocês não porque o Inter não pode ganhar. Vocês não podem fazer isso aí. Se o Inter Vou dar duro em vocês Se o Corinthians agora. ganhou, o Inter pode ganhar Sim, também. mas vocês viram como é que ela ficou confiante? Ué. Ai, como é que ela ficou? Não, Olha, porque agora o carboneiro, não sei o quê. não, eu tô aqui Como é que ela ficou? idealizando. Vocês têm que abrir o jogo pra ela, falar, ó, é taca Vai hoje. que o Flamengo se desgastou muito no gramado lá Mas do não Mané ganhou. Garrincha. E precisa ganhar. Não, mas jogou até o final Mas você lutando ganhou, pelo você ganhar. resultado. E hoje vai fazer a É o que a vez. gente deixou pra você falar, pô. Então deixa comigo. Vai ser taca hoje, bebida. Eles ficaram 3 jogos sem vencer. Eles estão aqui, ó, o Felipe nem dormiu. E o cara que acabou de chegar não dormiu também, que é o Paquetá. Então, vai estar com insônia, vai estar desligado no jogo. Nós não podemos fazer isso com você. Não pode fazer isso com as meninas, não pode. Mas só que do outro lado tem um sistema defensivo que os caras tá o quê? Olha, hoje nós temos que dar a vida porque o cara não pode se consagrar em cima da gente não, querer fazer graça pra torcida. Então tem um adversário. O Inter tem que o quê? Entrar em campo com esse pensamento de jogar o jogo da vida. Ó, o Porque se Paquetá aí, ó, entrar mais na um tela, jogo, ó. aí já é. Qual zaga vocês colocariam como titular hoje no Flamengo? Vitão seria titular, ex-Inter? Vitão pra fazer Ou o vocês gol jogariam também, com Léo Pereira e Léo Ortiz? Porque o Danilo estava no banco, né, no jogo da Supercopa também. E aí, qual seria a zaga do Flamengo? Eita. É pra você, Edu, você que é mas zagueiro. Pensando assim com o Felipe, a cabeça do Felipe, né? De repente você tá revezando, né? Até porque sequência de jogos, aquela coisa toda. Pode, de repente, o Vitão e o Danilo jogar. O Vitão joga pelo lado esquerdo também, o Danilo joga pelo lado direito. Então, de repente, pode até, ou até mesmo colocar um dos dois, tanto o Danilo como o Vitão. E deixando ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira descansando um pouco para a próxima rodada. Veremos, não é? Agora vamos falar de um confronto que ficou quente pra caceta. Flamengo e Internacional se enfrentam hoje, as duas equipes perderam na rodada de estreia do Brasileirão. Vamos começar com o lado mandante. Rafael Marques adentrando ao Sport Center. Meu amigo, poderíamos dizer, eu não vou nem falar caso de derrota do Flamengo, mas um empate já seria um resultado hoje que geraria uma certa crise rubro-negra, meu amigo? Na verdade, Joãozinho, muito bom dia pra você, bom dia pra Mário, bom dia pro Jailson, pro fã de esporte conectado com a gente. Na verdade, esse cenário já existe, né? O Flamengo tá vivendo uma coisa atípica, com 3 derrotas consecutivas, Fluminense pelo Campeonato Carioca, São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil diante do Corinthians. Isso não acontecia até então, nunca tinha acontecido na gestão Felipe Luiz. E é raro em se tratando de elenco do Flamengo de 2019 pra cá. Por conta deste cenário, a pressão já é grande, mas é evidente que um jogo no Maracanã contra o Internacional, apesar de ser um pouco mais cedo, 7 horas da noite, e isso impacta diretamente no interesse do torcedor. Normalmente, né, na véspera dos jogos no Maracanã, a gente entra aqui no Sport Center, na véspera, para dizer que os ingressos estão esgotados. E aí, pessoal, o que é que o Felipe Luiz deve fazer para deixar o Flamengo um pouco mais ofensivo, um Flamengo mais agressivo e mais letal? Vocês acham que o Plata deve permanecer como titular do time do Flamengo ou vocês acham que deve ter uma troca aí entre esse jogador? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. E hoje eu entro aqui para dizer que ainda há bilhetes disponíveis para o jogo que vai acontecer daqui a pouco menos de 8 horas. Até ontem, final da tarde, a venda antecipada registrava 42 mil bilhetes comercializados. Isso é uma prova de que o rubro-negro está chateado com esse momento no time, além, é claro, do fato do jogo ser mais cedo, 7 da noite. Complicado para um dia útil no Rio de Janeiro. Agora, é evidente que uma partida contra o Internacional em casa acaba sendo um cenário importante para o Flamengo se levantar, pensando na perspectiva não só do Campeonato Brasileiro, como do restante desta temporada. Necessário dizer que o técnico Felipe Luiz, obviamente, vai mexer no time. De cara não tem Jorginho, que está suspenso. O Saul está entregue ainda ao departamento médico com problema no calcanhar esquerdo. Além disso, existem aquelas rotações naturais pela tal dosagem de carga. Jogadores como Varela, Alexandro, Arrascaeta, Pedro podem ficar no banco de reservas. Então o Flamengo, pelo menos com 4 ou 5 mudanças, é o que a gente imagina para o jogo das 7 horas contra o Internacional. Fundamental essa partida não só para que o Flamengo recupere a sua autoconfiança, como também para que o ambiente como um todo fique menos denso. Viu, Joãozinho? E ninguém me perguntou nada não, mas rapidinho, viu? Para não tomar muito tempo. A volta do João Arias ao futebol brasileiro é mais uma prova incontestável de que existe uma diferença grande de intensidade entre os dois campeonatos. Um abraço.
Perfeito, Rafael Marques, muito obrigado. Falaremos mais de Flamengo, da escalação do Flamengo, possivelmente às 7 horas hoje contra o Inter. E falando de Internacional, Gustavo Berton, bom dia, traga as informações do Colorado pra gente. Pois é, o Inter enfrenta o Flamengo, né, numa sequência difícil no Campeonato Brasileiro. Uma série de jogos que o Inter vai ter, por exemplo, pega o Flamengo, depois enfrenta o Palmeiras no Beira-Rio e depois o Remo em Belém do Pará. Então uma sequência dificílima do Inter e por isso pesou muito a derrota para o Atlético Paranaense na estreia aqui no estádio Beira-Rio. O Colorado vai buscando uma reabilitação e para esse jogo contra o Flamengo, o técnico Paulo Pesolano vai com o que ele tem de melhor justamente porque ele conseguiu no final de semana preservar todos os jogadores titulares. Nem o goleiro Rocher atuou contra o Caxias. O Inter venceu por 1-0, mas com um combinado aí, né, de jogadores do Sub-20, com jogadores que não vinham atuando como titulares, conseguiu vencer e preservar seus jogadores. Uma dúvida na zaga, viu? O Pesolano deu o último treino na terça-feira, antes da viagem para o Rio de Janeiro. O mercado está confirmado, o retorno desse jogador à zaga do Internacional, e ao lado dele, ou o Vitor Gabriel ou o Félix Torres. Vem jogando o Vitor Gabriel quando joga o Gabriel Mercado. Então, pode ser uma tendência. De resto, é o time que vem sendo titular com o técnico Paulo Pesolano, Alan Patrick, na frente o Carboneiro, o Vitinho e o Rafael Borré. Quem também vai ficar à disposição é o Alejandro, viu? Novo camisa 9 do Inter, foi apresentado na última segunda-feira, ainda não estreou, óbvio, com a camisa do Colorado. Deve ficar no banco de reservas. Essa é uma tendência porque ele tem poucos treinos com seus companheiros, mas ele falou muito, né, na sua entrevista coletiva sobre parceria com o Borré, que vem sendo reabilitado também pelo técnico Paulo Pesolano. Enfim, é o Inter buscando uma reabilitação no Brasileiro, perdeu na estreia por 1-0, mas tem essa parada duríssima, né, contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo também buscando uma reabilitação no campeonato e na temporada. A gente vai ficar aguardando. Um abraço, até mais. Muito obrigado, Gustavo Berton. É um jogo que teve agora contornos aí quentes para os dois lados. O Internacional venceu o Grenal 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Eu brincava com o Elton Serra no Sport Center 4, parece 4 de setembro. Já, né, meus amigos? Mas é o seguinte, vamos começar novamente do lado do mandante. Jorginho fora, Jailson. Você enxerga Everton Araújo possivelmente como titular e o Paquetá possivelmente entrando ao longo do jogo? Provavelmente sim, o Paquetá pode fazer essa função tranquilamente, de segundo homem do meio campo também, mas ele não jogava há bastante tempo, daí tinha a questão das dores nas costas, né, lá no West Ham, e aí ele jogou a certa minutagem ali na final da Supercopa, e agora provavelmente o Everton Araújo possa ser a mesma dupla do Pulgar, a dupla de volantes, e o Paquetá deve ser utilizado no decorrer da partida. Acredito eu que sim, porque o Everton Araújo já estava tendo minutagem com o Felipe Luiz, né, ao longo desse início de temporada, e ele estava jogando bem. O problema é colocar, assim, 2 5, né? O Everton Araújo tem essa dificuldade quando ele, por exemplo, joga com o Alan, que é outro volante mesmo de mais contenção. Quando o Everton Araújo está em campo, o Pulgar acaba avançando um pouco mais e também ele faz bem também essa função de segundo volante. Falando do setor defensivo, Mari, Vitão provavelmente sendo titular hoje, até por conta da fase vivida pelo Léo Ortiz, então podemos ver talvez uma lei do ex, afinal o Vitão acabou de sair do Inter. Exatamente, né? De fato, e foi uma contratação bem interessante pro lado do Flamengo, e o Inter perde bastante, né? Sem esse zagueiro, o Berton traz pra gente essa possibilidade da volta do mercado, enfim. E é curioso porque a gente tava falando sobre o Léo Ortiz, ele não volta bem da lesão, né? Sim. Não é nem que ele começa a temporada abaixo, eu acho que depois da lesão ele não volta tão bem, e aí chega o Vitão, que quando já tem algumas minutagens ele vai bem, enfim. Então acho que, não sei se é uma tendência a gente acompanhar o Ortiz perdendo espaço, mas é importante o Felipe Luiz ter também essa bola de segurança, né? De um zagueiro que chega agora, mas que também dá conta do recado, porque o sistema defensivo do Flamengo, essa primeira linha defensiva, é muito importante. Então, acho que essa tendência do Vitão entrar contra um Inter que eu acho que tem sinais legais ali com o Pesolano. Ficou abaixo contra o Atlético, mas tem sinais legais com o Pesolano. Se você analisa o Internacional no papel, ainda mais o setor ofensivo, você fala Alan Patrick, Carboneiro, Borré, um time Vitinho, forte, exatamente. É um time forte, cara. Segue mas sendo. Até agora, nos outros trabalhos dos outros treinadores, não engrenou. Com o Pesolano parece que vai, mas ao mesmo tempo você tem umas quedas de rendimento, principalmente em jogos importantes, como foi contra o Furacão, você fica... O que será desse Internacional? Ainda é uma incógnita. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo hoje vai enfrentar o time do Internacional no Maracanã, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo que precisa dar uma resposta hoje contra o time do Internacional, precisa sim ir para cima com força máxima
e vencer aí esse jogo contra o time do Internacional, vencer e convencer, né? Hoje não é dia de Flamengo está aí falando sobre o que aconteceu nos últimos dias, o que aconteceu no final de semana, acabou, passou, agora vida que segue, um plano novo para frente. E outra, tem sim que dar uma resposta hoje. Hoje o Flamengo tem que dar uma resposta contra o time do Internacional, porque hoje não basta só o Flamengo vencer. Hoje não basta só o Flamengo vencer. O Flamengo tem que vencer e convencer contra o time do Internacional. Eu acho hoje, na minha opinião, o melhor placar, o melhor resultado hoje é um Flamengo jogando muito bem, de forma dinâmica, acertando quase tudo e vencendo aí de no mínimo 3-0. Esse é a minha forma de ver o Flamengo dando a volta por cima e jogando bem. Acredito que hoje um placar de 3-0 ou mais para o time do Flamengo é uma forma assim de dar uma resposta para a torcida que está aí, né? Infelizmente, tudo o que aconteceu ano passado se esperava-se um Flamengo avassalador, principalmente no início de temporada. Mas agora é esperar ver o que pode acontecer nessa partida de hoje contra o time do Internacional. Mas e vocês? O que é que vocês acham? O que é que vocês aguardam? O que é que vocês esperam aí para o time do Flamengo nessa partida? Qual o seu palpite para essa partida? O que é que vocês aguardam que possa acontecer para o time do Flamengo nessa partida? Vocês acham que hoje o Paquetá é um jogador que possa ser, sim, titular desse time, né? Hoje ele possa vir ser o titular? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam aí a respeito desse time do Flamengo? O que é que o Felipe Luiz tem que mudar? Vocês acham que o Plata deve ser titular do time do Flamengo? Tem que sair? Qual a sua opinião? O que é que vocês esperam? O que é que vocês aguardam? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!